a sua vida em nome de Jesus. Dizemos aos irmãos que retornar é sempre bom, estar juntos aqui é maravilhoso e que passamos um curto período fora, mas nós sentimos muito a falta de cultuarmos juntos aqui, de ver a face dos irmãos, cantarmos juntos, e é muito bom nos reunirmos aqui neste momento para a adoração do nome do nosso amado Deus. Hoje, antes da gente ler a palavra, eu preciso fazer uma comunicação, principalmente a todos aqueles que estão nos assistindo, que domingo que vem nós teremos então a nossa assembleia extraordinária para a eleição de oficiais, portanto nós não teremos a transmissão da escola dominical. Então domingo que vem nós não teremos a transmissão da escola dominical, porque estaremos em assembleia extraordinária. Então convoco já, como temos feito aí através das comunicações para a igreja, a estarmos orando ao Senhor para que Ele nos ilumine, para que Ele nos conduza nessa eleição de 2 presbíteros e um diácono. Oremos por isso e façamos presente no próximo domingo às 9 horas, chegando mais cedo um pouco, por volta de 8h30, para ir assinando o livro de presença, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para a eleição de domingo. Dado esse recado, feita essa comunicação, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, Mateus 18, 1 a 5. Mateus 18, 1 a 5. Você que está em casa também, faça isso, abra a sua Bíblia. E aquele que não pode abrir a sua Bíblia, normalmente aí na transmissão também o texto vai rolando para que você possa ler conosco. Mateus 18, 1 a 5, nós lemos o seguinte: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Eu quero neste momento confirmar, intensificar a nossa necessidade, a nossa carência da ação do Espírito Santo, do Senhor, para nos conduzir nesta pregação, neste momento, para que todos nós sejamos edificados. Hoje eu quero falar sobre o tema como uma criança. Como uma criança. Deus criou todas as coisas, e por mais que as pessoas se levantem contra isto, crer em outra teoria, em uma teoria, como por exemplo a teoria da evolução, é muito mais difícil do que crer na realidade da criação. Deus criou todas as coisas do poder da sua palavra, e Deus também formou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando Deus criou o homem, criou-o santo e feliz. E o homem, Adão e Eva, agora vivendo naquele jardim precioso, algo criado, feito para eles, ali eles recebem a influência do tentador. E Satanás ali planta a semente da exaltação no coração do primeiro casal. E a pergunta e a resposta e a indução é justamente conduzindo ao casal a pensar sobre a questão: por que ser criado inferior e não ser igual? Deus só falou para não comer do fruto desta árvore, porque se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a Deus, dirigindo-se a Eva, e depois Eva então transmitindo isso, dando o fruto para Adão, e ele também comendo, então os dois com a mesma culpabilidade diante do Criador. E quando então Eva ouve isso, cresce no seu coração o desejo de ser igual a Deus, e a partir então de Adão e Eva,
todo homem passou a rejeitar a dependência de Deus. Não queriam mais a glória de Deus. Por que a glória de Deus se nós podemos ser gloriosos? É só olhar um pouquinho quando Caim tem ciúmes de Abel. É só lembrar um pouquinho na construção da Torre de Babel. Nós podemos nos unir contra Deus. Nós podemos nos unir contra o Criador. Nós não dependemos do Criador. E em todo momento Deus vai destronando este orgulho ou este coração orgulhoso e jogando-o no seu lugar. E quando nós deparamos com esse texto lido, e esse texto ele é muito profundo e relevante para o meu coração, creio também para o seu coração e também para o seu coração que acompanha conosco nesta transmissão. O texto está relatando, então, um episódio. E naquele momento surge uma pergunta, uma indagação. E quem faz a pergunta não é ninguém mais do que os próprios discípulos de Jesus. E a pergunta deles a preocupação deles que gera a pergunta é: quem será o maior no reino dos céus? É impressionante como nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ainda impera de quando em vez no nosso coração esse desejo de ser alguém, de ser notado. Só você olhar a rede social. É só você olhar aí o Facebook, é só você olhar o Instagram, é só você olhar o WhatsApp, é só você olhar a sua rede de comunicação. O ser humano sente necessidade de ser notado. E hoje você divulga tudo que você faz, tudo. Até mesmo quando você está almoçando, você posta uma foto do seu prato. Você posta uma foto da sua roupa, você posta uma foto da sua obra. Eu preciso mostrar-me, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser visto. É algo que está no coração do homem e nós precisamos trabalhar isso. E isso também estava no coração dos discípulos. Olha só, quem será o maior no reino dos céus? Ele diz: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Homens que estavam andando com Jesus, homens que estavam caminhando passo a passo com Jesus, homens que tinham visto as autoridades rejeitarem porque achavam que o Filho de Deus, o Messias, o prometido, nasceria num palácio. E diante de todas as ações de Jesus, eles ainda são capazes de perguntar: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E essa é a nossa primeira lição. Cuidado com a exaltação. A exaltação é algo que é fruto da carne. É algo que está ainda inserido na nossa natureza carnal. E nós precisamos vigiar, nós precisamos lutar contra ela. Assim como o apóstolo disse aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena carnal. Precisamos lutar contra isso porque o homem não aceita a glória de Deus. O homem se rebelou contra Deus. O homem quer ser maior e quer ser igual a Deus ou superior a Deus. O homem rejeita tudo o que é de Deus. E ele sabe que é bom, ele sabe que é perfeito, ele sabe que a decisão dele é uma decisão errada, ele sabe que a decisão errada dele terá uma consequência de juízo, ainda assim pratica e aprova os que praticam. Romanos capítulo 1, versículo 31 e 32. Diz isto. Ali em Romanos ele trata da ira de Deus manifestada sobre o homem, quando deixa o homem a sua própria vontade. E no versículo 24 ele vai dizer que Deus entrega ao homem a sua própria mente depravada para a luxúria. Daí o homem tem os seus desejos sexuais com todos fora do casamento. A sensualidade passa a ser o centro do coração do homem.
No versículo 26, se eu não estou equivocado, de Romanos 1, vai dizer o seguinte, que Deus entrega ao homem a sua própria carnalidade e eles agora invertem o meio correto da ação conjugal, que deveria ser no casamento entre homem e mulher, agora não só já saiu do casamento como a primeira vez, no versículo 24, mas agora homem com homem, mulher com mulher. E depois, eu acho que no versículo 28, se eu não estou equivocado, vai dizer que Deus entrega o homem e agora é julgado no coração do homem, deixando que ele faça todas as suas manifestações, as piores manifestações, vandalismo, tudo aquilo que é contrário à ordem, o homem começa a fazer. Quando chega no versículo 30, 31 e 32, ele vai dizer justamente isso, que eles sabem que isto terá uma consequência, mesmo assim o fazem, e ainda aprovam aqueles que fazem, ou incentivam, ou defendem aqueles que pecam, porque o coração é pecaminoso, o coração rejeita a Deus. Jesus disse isso por muitas vezes, ele disse: o mundo me odeia, o mundo odeia os filhos de Deus. Então não é nenhuma surpresa se você não receber o apoio deste mundo. Se o mundo começar a criticar a sua vida religiosa, a sua vida com o Senhor, a sua intimidade com Deus, isso é muito normal, é muito comum, porque o mundo odeia a igreja de Cristo. E assim então, isso vai gerando no coração esta exaltação de querer ser apercebido. Então a primeira lição é cuidado com a exaltação, porque mesmo como discípulo, você pode, se você não vigiar, não cuidar, isso pode tomar conta do seu coração. A segunda lição que nós tiramos aqui é que o Senhor Jesus chama e coloca esses discípulos numa visão bastante interessante, porque no versículo 3, ele vai dizer assim, versículo 2, ele pega uma criança, coloca no meio deles, e no versículo 3 ele diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. A segunda lição é cuidado com a religiosidade. Ser membro de igreja não significa ser salvo, não significa estar no reino de Deus. Ele está dizendo assim, em outras palavras, para os discípulos: ele está dizendo, vocês estão querendo saber quem é o maior, e se vocês não mudar este estado do coração de exaltação, nem entrar vocês vão. A questão é, vocês desta forma estão demonstrando que não fazem parte do reino, quanto mais querer saber quem é o maior. Olha só, a grande questão é que não dá para ser salvo com a velha natureza. Não dá para ser salvo se nós não passarmos por uma transformação. Porque quando você encontra a palavra converterdes, você tem aqui a conversão, meia volta. Não é você declarar publicamente: eu me considero pecador e creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e continuar com a mesma mente, com o mesmo coração que tinha anteriormente, com as mesmas práticas. É necessário dar meia volta, virar de rumo. Na verdade, a literalidade do termo grego para conversão é virar de rumo, é mudar de postura. E isto, meu amado irmão, minha amada irmã, só é possível com a intervenção do Espírito Santo. Eu lhe convido a pensar comigo em João 3. Olha só o versículo 3, quando Nicodemos está conversando com o Senhor Jesus, e aí então o Senhor Jesus lhe dá uma resposta. O versículo 3, ele vai dizer assim: havia uma confissão de Nicodemos. Rabi, versículo 2, parte 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. É uma afirmação, é uma declaração. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5 do mesmo capítulo, do mesmo texto. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ele está dizendo que não é para ser maior ou menor, é entrar no reino dos céus. E no versículo 7, ele vai dizer: não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, o homem nunca poderá querer Deus por si só. O homem nunca poderá fazer algo que o coloque na posição de salvo, se não for o novo nascimento, se não houver aqui a conversão, se não houver a regeneração, se não for uma nova criação. Diante disso, meus amados irmãos, nós estamos inseridos em dois momentos da vida. Aquele que nós nascemos biologicamente, mas que vivemos mortos, e aquele que nós então nascemos verdadeiramente, espiritualmente, e a partir dali, tudo em nós é novo, a nossa vontade é nova, o nosso coração é modificado, ele é alterado, ele é transformado, nós mudamos de direção, não é porque simplesmente nós queremos mudar de direção, é porque os olhos são abertos, a vontade agora que vai fluir do nosso coração, ela é uma vontade produzida pelo Espírito Santo de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer justamente isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A grande questão deve ter acontecido com você já, porque já aconteceu comigo muitas vezes. Eu quero uma coisa e Deus quer outra coisa. Só que eu não vou fazer o que eu quero fazer, porque o Espírito Santo me mostra que aquilo que Deus quer que eu faça é melhor, é perfeito, é bom. É por isso que eu não sigo a minha vontade, mas eu sigo a vontade do Senhor. É por isso que o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o que eu faço agora, eu faço segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo me mostra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E dentro dessa questão, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nós olhamos para isso aqui e vemos o Senhor Jesus deixando bem claro para os discípulos, deixando bem claro para vocês e para mim, que se não houver mudança de vida, arrependimento, conversão, não pode haver salvação. Eu posso ser um bom religioso e posso não ser salvo. A terceira lição, e ela vem então como uma consequência da conversão, é a humildade. Lembrando então que nós temos que ter cuidado com a exaltação, ter cuidado com a religiosidade, e nós precisamos vasculhar o nosso coração e lutar para termos em nós a verdadeira humildade. E isso choca o mundo. Isso choca o mundo. O que o mundo diz para você e para mim? O mundo diz: você é bom. O mundo diz para você: você nasceu para vencer. O mundo diz para você: você precisa ver filmes que você se esforça e você ganha, você pode, pensa positivo, você pode, você é bom, você é muito bom. Não rebaixe para ninguém, não leve desaforo para casa. Você não é inferior a ninguém. Não é isto que o mundo diz? O Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Olha o contraste. Em Romanos, acho que capítulo 12, ele vai dizer assim: considerem os outros superiores a você. Mas isso é um absurdo, isso é uma loucura para o mundo. É por isso que a cruz é loucura para os que se perdem. É por isso que a igreja precisa entender que a cruz de Cristo, ela anula o eu, ela joga por terra o eu, e ela exalta a ação gloriosa de Deus na nossa vida. Você é mais que vencedor, mas você é mais que vencedor não é porque você nasceu para ser vencedor, é porque Cristo lhe fez vencedor. Você é mais do que vencedor, não é porque você luta muito, não é porque você trabalha muito, não é porque você é inteligente, você é mais que vencedor, porque alguém morreu na cruz. É porque nós cantamos aqui que nada poderá nos separar deste amor, porque nós fomos unidos a Deus através da cruz de Cristo. A humildade é algo que precisa estar constantemente no nosso coração. Mais um texto que nos chama muito a atenção sobre essa questão da humildade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Irmãos, nós não precisamos do aplauso das pessoas, nós precisamos da aprovação de Deus, nós precisamos da ação de Deus para mudar o nosso interior, para que o nosso coração entenda que não há nada em nós que possa promover qualquer mérito de salvação. Tudo é do Senhor. Tudo veio do Senhor e é tudo para o Senhor, a glória é toda dele. Humilhar significa abaixar, tornar-se baixo, para que Deus seja glorificado. João 3,33 vai dizer: convém, João Batista dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Aí está a essência da salvação. E por que então ele vai trabalhar isso no contexto da criança? Ele vai trabalhar no contexto da criança, porque no contexto da criança você tem uma diferenciação. Se você olhar aqui o que está em Lucas 16:15, olha só o que diz Lucas 16:15, relatando o coração exaltado do homem. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus reprovando a aprovação humana do homem. Agora vamos aqui à questão, para a gente caminhar para o final, vamos aqui à questão da criança. Por que Jesus disse então, no versículo 3 de Mateus 18, ele disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, esse de modo nenhum, no original ele tem dois termos que significam não, não. São termos diferentes, mas os dois significam não. Então Jesus estava dizendo assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrarão no reino dos céus. De modo nenhum. Outro modo, outra forma. Não há outra forma, não há outro meio. Maria não pode mediar a sua conversa, a igreja não pode mediar a sua conversa, anjos não podem mediar a sua conversa, o pastor não pode mediar a sua conversão, e não a sua conversa, a sua conversão. Somente a ação do Espírito Santo em Cristo, movendo essa transformação. E aí ele vai dizer então, como a criança. Como criança. Vamos pensar aqui, a criança é pura? Não, não é isso que Jesus disse. Mas a criança, embora corrompida, ela carrega na sua natureza ainda que corrompida, mas na infância, algumas atitudes que nós precisamos entender. E a primeira delas é que a criança declara publicamente a sua total dependência das pessoas, principalmente dos seus pais. Ela sabe que para tudo, ela tem que pegar uma coisa no lugar alto, ela chama alguém.
ela vai querer alguma coisa, pede a alguém. Então a sua dependência total. Mas o ser humano não gosta de depender de Deus. Às vezes, mesmo depois de convertidos, nós ainda temos dificuldades de depender de Deus. E achamos que as nossas múltiplas ações culticas nos fazem então merecedores de alguma coisa, e esquecemos, não é nenhuma, não foram uma ou duas vezes que eu já ouvi isso, e creio que você já ouviu, mas fulano está com câncer, não, ele não merece, já ouviu isso? Não, ele não merece. Lembro-me quando meu irmão foi diagnosticado com câncer, ele estava saindo da empresa e o seu gerente, o gerente geral chamou para conversar e disse: seu Elmir, o senhor não, um outro qualquer, mas o senhor não merece. Essa é a visão errada que nós temos, porque achamos que quando nós começamos a fazer coisas, nós não dependemos tanto de Deus, nós temos alguns méritos diante de Deus. E a criança é aquela que diz assim: não, eu não consigo pegar, pega para mim, me dá comida, aí o bebê nem fala, ele chora, né? Ele chora e a mãe tem que se virar para descobrir o que ele quer. Está com fome, chora. Precisa trocar as fraldas, chora. E assim por diante. É a dependência. Nós precisamos também aprender a depender do Senhor. Sabe quando você está com aquela dorzinha de cabeça e você toma uma aspirina? Pois é, se o Senhor não abençoar a aspirina, sua dor de cabeça não vai embora. Nós temos uma mania de falar assim: fulano está num estado muito mal, agora é só Deus. Desde o início do nosso nascimento é só Deus. A concepção é só Deus. O desenvolvimento nosso dentro do ventre materno é só Deus. Nosso nascimento é só Deus. O enxergar, ouvir, falar, os órgãos funcionar é só Deus. Aquele cafezinho que você toma de manhã é só Deus. Aquele copo de água é só Deus. Tudo é só Deus. Tudo é só Deus. Então levante e agradeça a Deus porque você pode abrir os olhos e enxergar. Mas eu amanheci cego. Mas você pode ouvir, então agradeça que veio do Senhor. Para você acordar, você dependeu do Senhor. Nós precisamos entender essa dependência do Senhor para a salvação, assim como uma criança depende dos seus pais. Mas uma criança também revela algo também muito interessante, porque as crianças, ela têm, além dessa dependência dos pais, ela tem um relacionamento diferenciado. É claro que há exceções, mas isso muito pouco. As crianças estão lá e de repente brigam entre si. E aí tem o agressor vai lá e machuca a outra criança, e aquela criança sai chorando e vai para o colo da mãe, e a mãe então acalenta, zanga com a outra criança. Daqui a pouquinho você observa onde está a criança que foi ofendida, que foi machucada, está brincando com aquela que ofendeu, que machucou. É algo assim muito rápido, na sua maioria. As crianças, principalmente da mesma família, brigam, mas logo em seguida estão juntos. E se defendem, se amam. Irmãos, isso é muito real. Se nós não fizermos como criança, de humildade, de perdoar os outros, disse Jesus, eu não posso. Sabe, se eu pudesse, eu tiraria esse texto da Bíblia. Estava lendo sobre os sermões de Atos, e o pastor Michael Lloyd Jones, ele disse, quando chegou no capítulo 5, falando sobre Ananias e Safira, ele disse: se eu pudesse, eu não pregaria sobre esse texto. Só pregaria sobre aquilo que o Espírito Santo tem feito na igreja, no sentido de uma igreja viva, mas o juízo de Deus não pregaria. Mas eu não posso fugir, porque é Bíblia e eu estou pregando, tenho que pregar esse texto novamente. Pois bem, o Senhor Jesus disse sobre o perdão algo terrível para o nosso coração machucado, para o nosso coração que ainda reluta. Depois de ensinar o modelo, os princípios da oração,
Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim: se vós perdoardes uns aos outros, também vosso Pai vos perdoará. No entanto, se vós não perdoardes uns aos outros, tampouco vosso Pai vos perdoará. Irmãos, o coração convertido gera um coração humilde, e o coração humilde entende o perdão de Deus para com a sua vida, e ele está disposto a perdoar uns aos outros. Por isso ele chama e evoca a imagem, o princípio de uma criança. Mas eu preciso encerrar por causa do nosso tempo. Tem muitas outras coisas que a gente podia explorar aqui, mas eu deixei a última, essa para o final, porque para mim esta é a essencial. Porque Jesus então falou que os filhos de Deus precisam ser convertidos e ser como uma criança, com humildade. É porque os nossos filhos, eles nos amam tanto, que você pode oferecer para eles a maior riqueza deste mundo. Você pode morar num casebre, você pode morar num local com insuficiência de muitas coisas, quem sabe até uma camazinha no chão, quem sabe até uma casa sem piso, quem sabe até uma casa sem a eletricidade. E aí então você vai visitar um conhecido muito rico, e lá de repente chegando aquele amigo leva o seu filhinho ainda pequeno e mostra um quarto todo cheio de carpete, aquele carpete fofinho, com todos os brinquedos mais modernos que possam ter, com suco ali, suco lá, leite ali, e todos atrativos. Mas quando os pais vão retornar para casa e aquele amigo diz: fica comigo, vem morar comigo, qual é a resposta do nosso filho? Não, ele prefere voltar para o casebre com o seu pai e com a sua mãe. Irmãos, e aqui tem um princípio profundo. Nós precisamos amar a Deus acima de todos os prazeres que nos são oferecidos neste mundo. Irmão, nós precisamos deleitar no Senhor, querer o Senhor, ter fome de Deus, sentir bem na presença de Deus, muito mais do que qualquer riqueza oferecida neste mundo. Nós precisamos querer Deus muito mais do que querer as bênçãos materiais de Deus, as bênçãos da saúde de Deus. O que mais deve fazer parte da nossa oração, o que mais deve fazer parte da nossa ação diante de Deus, em falar com Ele, é pedir para que nós sejamos mais íntimos, conhecedores de Deus, obedientes a Deus, contentes em Deus, interagindo então com Deus, dominados pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos os acontecimentos, como nós já ouvimos aí nos sermões passados aí, com respeito ao último sermão, dizendo a respeito das coisas que estão afunilando para o último dia, nós vemos um governo político querendo assumir, nós vemos um governo eclesiástico se unindo a um governo político. A intenção é formar um só no sentido de governo, e isso a Bíblia já nos ensina, já nos mostra. Levantará uma besta do mar, e esta besta ela é má, ela é grosseira, ela tem voz grossa, e ela faz todo tipo de maldade. Mas levantará também uma besta da terra, e essa besta da terra, ela parece como um cordeiro, mas tem voz de dragão, e ela se une à besta do mar, e ela agora vai trabalhar junto com a besta do mar. Irmãos, nós temos visto isso acontecendo, apontando para o acontecimento. Eu não estou dizendo que acontecerá agora, em 10, 20 anos, eu não sei quando acontecerá, mas que já está muito mais visível, sim, está, e a Bíblia já nos ensinou isso. Ela falou que isso vai acontecer. Então não garre com as coisas daqui, não fique trabalhando demais da conta só para você ter muito dinheiro. Dinheiro é bom, é necessário, trabalhar é bom, é necessário, mas desde que o trabalho não esteja tirando o seu momento de adoração a Deus, sua intimidade com Deus. Às vezes nós investimos muito mais em coisas daqui, nós queremos ter tudo daqui e pouco de lá.
Quando nós pensamos assim, o Senhor Jesus nos fala o seguinte: em verdade, eu digo uma coisa a vocês: se vocês não se converterem e não vos tornarem como crianças, não, vocês não entrarão no reino dos céus. Quanto mais ser o maior lá. Aí ele diz: o maior lá é aquele que age como uma criança. Total dependência de Deus, um relacionamento que libera perdão quando for necessário e que tem uma intensidade de amor pelo Pai, assim como a criança tem pelo seu pai, como uma criança. Meu amado irmão, você que já é convertido há muito tempo, existem tantas coisas hoje que acontecem no meio da igreja e que não deveriam acontecer. Certa feita eu escrevi uma pastoral e nessa pastoral eu coloquei uma frase: desejo muito um tempo quando a ofensa doerá muito mais no ofensor do que no ofendido. Nós somos pessoas salvas por Jesus. E quando nós somos salvos por Jesus, somos transformados. E o nosso coração, ele é colocado na posição correta. Totalmente dependente do Senhor. Amável com as pessoas. E intimamente amoroso com Deus. Às vezes eu me vejo, estava conversando comigo mesmo numa dessas manhãs e lembrando dos nossos relacionamentos, que muitas vezes dentro da igreja pode surgir algumas briguinhas, umas coisinhas assim. Crentes já antigos, um com raiva do outro com raiva de um. E aí me veio à mente o seguinte: essas coisinhas que a gente precisa parar para tratar, é muito parecido com a mãe, uma mãe, que se levanta toda noite para fazer mamadeira e trocar a fralda de um rapaz de 20 anos. Como uma criança. Se não fizermos como uma criança no relacionamento com Deus e com o próximo, se não nos convertermos, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas comunicando aquilo que Jesus disse. Não. Sem conversão não há salvação. E uma conversão gera humildade. E uma conversão nos faz como uma criança, na dependência de Deus para tudo. Num relacionamento com o próximo amoroso. E numa intimidade com o Pai, que me une, que me conduz e que me faz contente. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Que o Espírito Santo penetre no mais profundo do nosso coração. Que a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, nos coloque numa posição de olhar para nós mesmos. E que ela nos repreenda, que ela nos corrija, que ela nos eduque, que ela nos ensine, que ela nos aperfeiçoe, para que nessa dependência total as nossas ações, obras, a nossa justiça seja toda na justiça de Cristo e glorifique a Deus. Vamos colocar em pé.